acaba de ser revelada a informação de que uma testemunha que seria filha afetiva de Flor de Lis e de Anderson do Carmo, ela afirmou categoricamente que a mãe permitia que o pai, Anderson, alisasse de maneira sexual, de maneira maliciosa, a própria filha. É isso, Marcos Marinho? Tá pegando fogo aí esse julgamento, é você. Tá pegando fogo sim, Bate. Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Foi um depoimento bombástico que acabou agora há pouco. O depoimento da Daiane Freire. Ela é uma das filhas afetivas de Flor de Lis. Ela contou aqui no Fórum de Niterói, região metropolitana do Rio, que viu o pastor Anderson do Carmo assediando uma das filhas afetivas, uma das irmãs adotivas dela, uma das meninas na casa onde todos viviam aqui em Niterói. Ela contou que entrou no quarto dessa irmã e presenciou o pastor alisando essa menina, abusando dessa garota. Ela, em seguida, afirmou que procurou Flor de Lis para relatar o que aconteceu. E, segundo Daiane, Flor de Lis minimizou a situação, não deu importância para a situação e tudo continuou seguindo normalmente, do jeito que sempre aconteceu, segundo o relato da Daiane Freire, que acabou de prestar depoimento aqui no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio. Quem está falando agora, Bate, é a Raquel dos Passos Silva. Ela é neta de Flor de Lis. Ela está prestando depoimento nesse momento. Daqui a pouco teremos novas informações sobre o depoimento da Raquel. Quem falou mais cedo foi também o Daniel dos Santos Filho. O Daniel dos Santos Filho, que foi registrado como filho biológico de Flor de Lis, mas durante as investigações ele descobriu que, na verdade, não é filho biológico. Por conta disso, o depoimento dele foi por videoconferência. Ele pediu para prestar depoimento por videoconferência porque ainda está muito assustado com tudo o que aconteceu e não quer encarar, não tem coragem de encarar a Flor de Lis. Rompeu com a família depois que descobriu tudo isso. Mas o caso mais grave até o momento é, com certeza, essa revelação feita pela Daiane Freire, uma das filhas afetivas, que terminou de falar agora há pouco aqui no Fórum de Niterói. Ela disse que entrou no quarto da irmã, viu o pastor Anderson abusando dessa menina e que, ao contar para a Flor de Lis, segundo ela, Flor de Lis minimizou o acontecimento. Bate. Nessa hora, segundo aspas aí da testemunha, que falou sobre esse momento que presencia a Flor de Lis entregando a filha, de acordo com a testemunha, entregando a filha sexualmente para o marido vítima do assassinato. A Flor de Lis disse o seguinte: olha, se a esposa sabe que o marido, ela é religiosa, hein? Religiosa. Para os outros falava outra coisa. Vem aqui, por favor, Edu. Para os outros, não, aqui. Obrigado. Para os outros era outra coisa. Mas para ela, os outros têm que ter relação fechada. Mas na casa dela, se ela sabia que o marido queria ter prazer com outras mulheres, ele poderia ter, mesmo que neste caso a mulher fosse a filha deles. Olha essa casa, Brasil. Inclusive, numa determinada situação, a filha de Flor de Lis foi repreendida por ela logo nos primeiros dias da investigação, quando a polícia foi até a casa da Flor de Lis. A testemunha, que é filha da acusada, disse o seguinte: a polícia entrou em casa e a minha mãe estava toda fraquinha, falava com muita doçura sobre o meu pai, falava com ternura, se lembrando do marido, lamentando muito a morte do Anderson. Todos nós ficamos emocionados. Ok. Isso na frente da polícia? A filha falou isso. Na frente da polícia, ela sempre era uma doçura, sempre falava baixinho, dessa maneira que a gente sempre está acostumado a ver a Flor de Lis. E quando a polícia saiu da casa? Qual que foi a reação da sua mãe? Qual foi a reação da Flor de Lis assim que o delegado e a delegada saíram da casa e terminaram de ouvir a Flor de Lis e os seus outros irmãos? Ela diz que a Flor de Lis, com aquela voz mansinha, aquela voz gostosa, aquela voz doce,
engrossa a voz, pega o dedo, dá de dedo na cara do filho que teria deixado escapar algo que a incriminasse e falou: você me largou. Todo aquele docinho, aquela mulher mansinha, quando fechou a porta e a polícia foi embora, ela se transforma de acordo com a testemunha e coloca as asinhas de fora e acaba provocando situações delicadas dentro dessa casa. Cadê a mãe da Flor de Lis? Dá a imagem, por favor, da mãe da Flor de Lis. Dá a imagem da... Parou. Essa senhorinha é a mãe da Flor de Lis. Quantos anos ela tem? Sabe o nome dessa senhora? O que a gente tem de informação sobre a mãe da Flor de Lis que você ficou cara a cara há pouco tempo, ô Marcos Marinho? Olha, Bate, é a dona Calmosina Mota, ela é mãe da Flor de Lis e essa senhora que você vê na imagem aí acompanhando a dona Calmosina é outra filha dela, portanto aí uma irmã da Flor de Lis. O que está acontecendo aqui é o seguinte: hoje a dona Calmosina está presente aqui no fórum pela segunda vez. Ela esteve na segunda-feira, quando começou o julgamento da Flor de Lis. Ontem não esteve e hoje, quarta-feira, retornou aqui para acompanhar o julgamento da Flor de Lis. Agora um detalhe, Bate, ela a todo instante sai do tribunal para ir ao banheiro, aparentemente está com a saúde muito debilitada, está se sentindo mal e várias vezes ela saiu da sala do tribunal, 2, 3 vezes saiu da sala do tribunal, acompanhada dessa outra filha, para ir ao banheiro. E eu trago para você agora uma outra informação, Bate. Agora há pouco, a Flor de Lis saiu da sala onde acontece o julgamento. Ela estava muito abalada, saiu amparada pela advogada Janira Rocha. Os depoimentos continuam acontecendo. Neste momento, uma das netas dela está prestando depoimento, a Raquel dos Passos Silva, neta de Flor de Lis. Mas há pouco, a Flor de Lis, aparentemente muito abalada, saiu amparada pela advogada Janira Rocha. Vale lembrar o seguinte, Bate, durante todo o dia, em diversas horas aí, em diversos momentos, Flor de Lis baixava a cabeça, chorava enquanto aconteciam os depoimentos. A informação que eu recebo agora é que já são pelo menos 30 minutos, exatamente meia hora, Bate, a meia hora Flor de Lis está fora da sala onde acontece o julgamento. Ela se retirou do local, sendo amparada pela advogada Janira Rocha e em diversos momentos, ouvindo os depoimentos de hoje até agora, sempre chorava muito, Bate. Não se sabe ainda o motivo dessa retirada, isso ainda não foi esclarecido, estamos acompanhando, mas o fato é, ela não está neste momento na sala do tribunal, Bate. Marcos Marinho, mas ainda falando sobre a mãe, que é a peça mais preciosa que nós obtivemos aí agora. A mãe, vem para cá, por favor, que você acabou de ouvir, acredita na inocência da Flor de Lis ou acha que a filha é culpada por ter matado o Anderson do Carmo? Ela acredita que a Flor de Lis realmente mandou matar? Olha, Bate, a dona Calmosina diz que acredita na inocência da Flor de Lis. Ela acredita que Flor de Lis não teve nenhum envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, o marido dela, é o que ela afirma. Não entrou em muitos detalhes, está muito abalada, indo e voltando do banheiro a todo instante, mas as poucas palavras que troquei com ela, ela afirmou que acredita na inocência de Flor de Lis e que está confiante de que ela será absolvida. Vamos continuar aguardando para ver se esse realmente vai ser ou não o desfecho desse caso. Até porque já se fala aqui no fórum, Bate, que esse julgamento pode se estender até domingo. Inicialmente a previsão era quarta-feira, depois quinta, sexta, sábado e agora devido ao andar dos trabalhos, ao andamento dos trabalhos, são muitas testemunhas que ainda precisam prestar depoimentos. A expectativa agora aqui é que esse julgamento se estenda até domingo e a mãe da Flor de Lis acredita na inocência da filha. Ela afirma que acredita que Flor de Lis, a ex-deputada, será inocentada da morte do pastor Anderson do Carmo. Bate. Eu vou colocar já essa entrevista. Antes eu quero que você me diga também sobre o bate-boca que aconteceu dentro do Tribunal do Júri, quando a defesa da Flor de Lis começa a exibir mensagens de WhatsApp que falavam sobre botox, esses procedimentos estéticos no rosto. O que tem a ver procedimento estético, botox,
com o crime. Isso fez com que a juíza perdesse a cabeça, não? Exato, a juíza Neares de Carvalho, que é a presidente dessa sessão, que está presidindo esse julgamento, ela se irritou com essas mensagens quando a advogada Janira Rocha, em determinado momento do julgamento, pediu para mostrar algumas mensagens que foram trocadas por aplicativos de redes sociais. E nessas mensagens, a juíza questionou qual seria a importância dessas mensagens para o andamento do processo, para o andamento do julgamento, para, enfim, para a defesa ou para a acusação, qual seria a importância disso para o júri. Porque nessas mensagens que a advogada apresentou, havia ali conversas sobre cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, aplicação de botox, diversas aplicações, enfim, era esse o teor da conversa. E a partir daí começou uma discussão, porque a advogada começou a alegar que estava tendo o direito de defesa prejudicado. A juíza, então, disse que não, que na verdade ela quer saber a importância disso, dessas mensagens, para o andamento do processo. A partir daí houve um bate-boca, elas começaram a discutir, a advogada chegou a dizer que estava tendo o direito de defesa sendo impedido pela juíza, a juíza negou, começou essa breve discussão aí, depois os trabalhos seguiram em andamento. A juíza não permitiu que ela apresentasse essas mensagens, começou a questionar a importância disso. Afinal, mensagens envolvendo aí procedimentos estéticos. Segundo a advogada Janira Rocha, essas mensagens seriam importantes porque no teor da conversa haveria alguma prova, segundo ela relatou. E a juíza que estava ao tempo inteiro questionando a importância dessas mensagens, porque no entendimento da juíza isso não faria sentido mostrar mensagens sobre procedimentos estéticos que, no entender da juíza, não teriam nada a ver com o andamento desse processo, Bate. Outra dúvida aqui que eu tiro com você é o seguinte, ela sempre se diz muito religiosa e agora eu tive uma informação de que ela fazia rituais de sexo dentro da casa, inclusive permitindo, de acordo com testemunha, tá, gente? Isso daí quem está dizendo é testemunha lá dentro, atrás dessa porta, nessa porta de trás do Marcos Marinho. Ela diz o seguinte, se alguém gostava de uma pessoa, era só contar para a Flor de Lis, religiosa, hein? A Flor de Lis escrevia os nomes das pessoas para fazer a amarração do casal, colocava um par de aliança na pessoa e mel, jogava mel. Cortava o melão, colocava essa aliança depois com mel dentro do melão, deixava por 7 dias e levava o melão com as alianças para o meio da mata. O que essas testemunhas têm como objetivo, o Marcos Marinho, é tirar essa máscara de religiosa que a Flor de Lis se apresenta para as pessoas, é isso? Olha, inclusive com relação ao caso que noticiamos agora há pouco aqui no Cidade Alerta, sobre a testemunha, né, que relatou que viu o pastor Anderson abusando de uma irmã e que quando procurou a Flor de Lis para denunciar o caso, segundo ela, Flor de Lis minimizou e disse que não haveria problema algum, segundo o depoimento dessa testemunha aqui no Fórum de Niterói. Agora, o que acontece aí? A Polícia Civil, durante o curso da investigação, informou diversas vezes que recebeu informações e apurações e que avançou com essa investigação, concluindo que havia uma série de rituais envolvendo relações sexuais e que não era Flor de Lis e o pastor Anderson, segundo a Polícia Civil, não era um casal tradicional, era um casal que tinha um relacionamento aberto e que participava de diversos rituais envolvendo várias relações sexuais com muitas pessoas, frequentavam casas de trocas de casais, segundo a investigação da Polícia Civil. Enfim, tudo isso está sendo colocado aí também pelas testemunhas. As testemunhas que afirmam, inclusive, que haviam facções, uma espécie de divisão dentro de casa. Flor de Lis morava em casa, aqui em Niterói com o pastor Anderson e os mais de 50 filhos, os filhos afetivos, e segundo a investigação havia uma facção, o grupo que era a favor e o grupo que era contra Flor de Lis dentro de casa. Bate. Marcos, o nosso produtor que está dentro do Tribunal do Júri passou mais uma informação para mim, eu compartilho com você.
sobre essa história de alisar a filha, né, alisar com malícia da filha, a conversa entre as irmãs foi a seguinte: escuta, eu ouvi falar que o Anderson, né, o nosso pai, entra no seu quarto e te alisa, passa a mão em você. Aí a menina diz o seguinte: você não acredita? A irmã, obviamente, diz o seguinte. Aqui, Edu, por favor. A irmã, obviamente, diz o seguinte: não, eu não acredito que o nosso pai entra no teu quarto para abusar de você sexualmente, para passar de maneira maliciosa as mãos em você. E ela responde: então fica acordada à noite que você vai flagrar o papai entrando no nosso quarto e me alisando sexualmente. E é aí que a filha pergunta para a irmã: mas vem cá, o papai faz isso em você e você não procurou a mamãe? Você não procurou a Flor de Lis, a nossa mãe afetiva, para ela botar um ponto final nesses abusos sexuais dentro de casa? E é aí que ela vem com a bomba. Eu procurei a mamãe sim, contei para Flor de Lis, para nossa mãe Flor de Lis, tintim por tintim, tudo o que estava acontecendo dentro do quarto comigo. Só que ela falou o seguinte: como ela sabe que o papai sai para procurar outras mulheres, para se satisfazer com outras mulheres, e a mamãe Flor de Lis autoriza, não é pecado. Só seria pecado se ela não permitisse, mesmo sabendo que a vítima do abuso sexual era a filha dela. Pergunta para você, Marcos Marinho, que está a poucos metros da sala que vai decidir o futuro de Flor de Lis. O que se comenta aí? Porque até, se você me perguntasse até meio-dia, eu ia dar a condenação da Flor de Lis como 100% de certeza. Mas agora, com testemunhas que estão desqualificando o Anderson, que estão tentando fazer com que o Anderson seja visto pelos jurados como um maluco, um abusador sexual de filhos, um homem que estava com a Flor de Lis para se satisfazer sexualmente junto com os filhos adotivos, o que se comenta aí? Tem chance agora dela ser absolvida? Olha, Bate, a polícia, apesar de tudo isso que está acontecendo, a polícia confirma e continua acreditando na tese de que há totais elementos para que ela seja condenada. A gente vai continuar acompanhando, porque agora surgiu uma nova informação aqui. Os advogados que participam dessa audiência, desse julgamento, já afirmaram agora o seguinte, que a previsão é que esse julgamento agora se estenda até segunda-feira, ou seja, já ultrapassando o final de semana. Com relação a essas denúncias, as denúncias envolvendo aí os abusos sexuais, o que está acontecendo aí? Os advogados que defendem a família do pastor Anderson continuam batendo na mesma tecla de que tudo isso seria uma estratégia para tentar livrar Flor de Lis da opinião do júri popular, livrar a Flor de Lis e fazer com que todos criem uma certa comoção para que ela apareça como vítima de uma situação de violência doméstica. Isso quando começou aí essas denúncias aí de abuso sexual. Começam a surgir essas informações até pela parte da defesa também. A defesa acredita que tudo isso é uma estratégia, a defesa, no caso a defesa da família do pastor Anderson, né, a acusação de Flor de Lis. Os advogados da família do pastor Anderson afirmam a todo instante que tudo isso é uma estratégia por parte de Flor de Lis para aliviar a situação dela, para que ela não seja condenada. Mas independentemente disso, inclusive com as denúncias que chegam, essas informações que chegam por parte das testemunhas, essas denúncias de assédio, o clima aqui entre os policiais, entre as pessoas que acompanham, eles acreditam, a polícia principalmente acredita que apesar de tudo, Flor de Lis vai ser condenada. Vamos aguardar para ver se é isso mesmo que vai acontecer ou não.